dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. No dia de ontem, além do destaque que já se deu aqui sobre as derrubadas de vetos do licenciamento ambiental, também tivemos no Congresso Nacional deputados e senadores derrubando vetos em relação ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados. E essa eu preciso que você me explique o que significa. Olha, primeiro a gente precisa entender que esse programa de pagamento já é muito facilitado, já nasceu no Congresso. Quem negociou isso com os estados e empurrando com o governo para aceitar, o governo nem deveria ter aceitado essa renegociação, o governo Lula aceitou, foi o senador Rodrigo Pacheco. Ele resolveu fazer uma renegociação que facilitasse muito para o devedor. Aí você pode pensar, mas o governo federal é poderoso, os governos estaduais são fracos. O problema todo é que tem governo que realmente é muito mais fraco do ponto de vista econômico, que pagou a dívida ou que está muito mais adiantado no pagamento da dívida, de Piauí, Espírito Santo. Quem está com problemas, quem tem dívida alta, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles são os grandes devedores, esses são os maiores devedores, junto com o Rio Grande do Sul. Mas, então, portanto, vai se fazer um Robin Hood às avessas. Quer dizer, vai se tirar de todos para os estados mais ricos. E principalmente o Rio de Janeiro, que está devendo, entrou num programa de renegociação da dívida, naquele programa especial. Mesmo assim, não cumpriu as regras. O governo do Rio de Janeiro vendeu a SEDAI e não usou o dinheiro para quitar a dívida como estava no contrato. Ele gastou o dinheiro. Ele gastou o dinheiro com o próprio Rio de Janeiro. Então, o que esse programa faz? Já faz muita benesse para devedores, né? Por exemplo, não vai pagar juros subsidiados, vai pagar IPCA mais 0 de juros, ou então mais 1% ou mais 2%, dependendo das condições, como percentual de antecipação da dívida. Quem dá uma antecipação maior paga menos. Mas vamos imaginar o pior cenário. IPCA mais 2%. O IPCA hoje está em 4,5%, né? Com mais 2%, você está muito abaixo dos 15% dos juros que o governo paga nos seus títulos. Então, ele vai cobrar dos seus devedores muito abaixo do que ele paga. Então, isso significa um subsídio de toda a população brasileira para os estados devedores. Isso já é assim e já estava pacífico. O governo já tinha aceitado. Só que o governo vetou um exagero ainda maior, que é os estados devedores podem tirar dinheiro, verba do novo Fundo de Desenvolvimento Regional. Olha, o nome chama regional, não pode ser usado por um estado. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional foi criado dentro da reforma tributária para compensar estados que tivessem perdas com a mudança da tributação. Eles querem o direito, e isso aí que foi vetado e foi derrubado, querem o direito de sacar dinheiro desse fundo para pagar a própria dívida. Então, é isso. Vários pontos que eles vetaram eram exageros ainda maior, mas todo o PROPAG, todo esse programa de renegociação de dívida beneficia muito os devedores. E o governo concordou com esse programa que já é ruim por si só. Foi negociado, foi imposição do senador Rodrigo Pacheco, junto com os estados, em cima do Tesouro Federal, né? E aí aceitaram e eles ainda puseram alguns absurdos, o governo vetou esses absurdos e eles derrubaram os absurdos. Então, é isso que se trata. Na verdade, beneficia os grandes estados, que são os maiores devedores da União. Uma dívida que começou nos anos 90, que vem se arrastando e que
enfim, podia ter sido renegociada, foi renegociada, mas mesmo assim eles não pagaram. E aí, ao fim, teve essa operação do Rodrigo Pacheco com os estados e eles botaram tudo que interessava a eles, quer dizer, uma lei feita pelos devedores. E aí o governo vetou os exageros e eles derrubaram ontem os exageros. Cássia, desculpa falar tanto, esse assunto é meio complicado. Mas é complicado mesmo, Miriam. E não deixa de ser uma ironia que a gente tenha, no mesmo dia, a aprovação destas benesses para estados devedores, no mesmo dia em que o Congresso decidiu que vai sim votar o projeto do devedor contumaz. No caso do projeto do devedor contumaz, a gente está falando de uma medida que é para empresas, né? E no caso do Propag é para os estados. Mas são duas iniciativas que vão em rumos completamente diferentes e estão falando, no fim das contas, de quem está devendo, né? Eu não tinha pensado nessa ironia, né? É tanta coisa que o Congresso fez ontem que eu não tinha pensado. Realmente, são devedores contumazes. Alguns pagam, né? Mesmo grande. São Paulo é muito melhor pagador do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas o fato é que são devedores contumazes, quer dizer, não pagam, renegociam com mais benefícios, aí não pagam de novo, conseguem um programa especial, não paga de novo, não cumpre as regras, aí faz um plano todo da sua perspectiva, o governo veta um ou outro exagero, eles vai e derruba o veto. Foi exatamente isso. Muito obrigado, Miriam. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.